Olá, turma do sétimo ano, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Paulo, sou professor na disciplina da Educação Física. E hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre as lutas, as diferenças entre lutas e artes marciais e conhecer um pouquinho mais sobre as lutas de origem indígena brasileira, tá? Então vamos lá aprender um pouquinho sobre esses tipos de lutas? Bom, turma, vamos lá dar início à aula. Só lembrando que esse conteúdo ainda está dentro da unidade de desenvolvimento físico e práticas corporais. Bom, vocês já chegaram a conhecer anteriormente alguns exemplos de lutas brasileiras, como é o exemplo da capoeira, tá? Ela surgiu durante o período de escravidão como uma forma de manter as tradições e um meio de defesa dos escravizados que lutavam justamente pela liberdade, tá? O Brasil, como vocês conhecem, ele é formado por um misto de povos e culturas que deram origem a outras lutas brasileiras, tá? Elas foram criadas por diferentes povos, como por exemplo as lutas indígenas, tá? Cada luta em si, ela carrega símbolos e tradições da sua própria cultura, tá? E por meio da luta em específico, a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre a história dos povos que praticavam ela. As lutas, elas surgem, como foi falado anteriormente, em contextos específicos que estão relacionados às necessidades de cada povo ou comunidade, tá? Com o desenvolvimento da sociedade, muitas delas deixaram de exercer sua função inicial, tá? Porque elas surgiram com objetivo, etc. Mas como a sociedade foi se moldando, aquele objetivo inicial não era tão necessário assim. Mas mesmo assim, ela mantém elementos de sua tradição. Não tem mais a autodefesa como objetivo principal, mas relembra certos aspectos de movimentos tradicionais daquela cultura. Bom, é fácil a gente perceber que com o passar do tempo, algumas lutas sofreram mudanças. Essas mudanças elas ocorrem por quê? Pelo fato da mídia, por exemplo, em estimular algumas pequenas modificações naquela luta em específico para que ela seja mais chamativa, etc. Ou outros pontos. Por exemplo, houve um crescente interesse no público por lutas como o MMA, que é conhecido como Mixed Martial Arts, artes marciais mistas. Aí essa valorização do MMA em si fez com que outras lutas saíssem de cenário, como por exemplo o boxe, que era muito prestigiada durante alguns anos, ela foi deixada de lado. Isso não aconteceu, por exemplo, com as lutas indígenas brasileiras, porque elas permaneceram quase intocadas pelo código da cultura esportiva daquela sociedade em si e o seu entretenimento que ele proporcionava para eles, tá? Embora elas apresentem alguns pontos da esportivização. Que pontos são esses, professor? Aquela questão da competição, organização, arbitragem, regras rígidas, etc. Tá? Bom, professor, turma, outro ponto que vocês têm que ter em mente, quando vocês vão falar a respeito dessas práticas corporais, eu falo práticas corporais porque são movimentações realizadas com os corpos, tá? Não necessariamente são práticas esportivizadas, porque algumas podem ter outras divisões, tá? Mas geralmente a gente utiliza o termo luta e artes marciais com uma certa confusão quando a gente quer falar um pouco sobre cada um, tá? Então, para que vocês entendam um pouquinho as diferenças entre esses dois termos, vamos ver as imagens. Nas imagens a gente está vendo movimentos como taekwondo, muay thai, boxe, judô, jiu-jitsu, kung fu. Boxe, taekwondo e muay thai tá de um lado. Taekwondo, judô e muay thai tá do outro. O muay thai tá dentro da luta. O muay thai tá aqui dentro da luta. E o muay thai tá aqui como arte marcial. Mas não é uma coisa só? Por que ele tá dividido? Bom, ele está dividido porque essas duas expressões não representam as mesmas coisas. Uma luta é um conflito direto entre duas pessoas. Então, qualquer prática corporal que tiver um conflito entre duas pessoas direto, através de punhos, pés, de movimentações de agarrar, empurrar, isso é considerado uma luta, tá? Mas, quando a gente fala de arte marcial, esse termo arte marcial tem origem nas técnicas de guerra. A palavra marcial
é oriunda do deus da guerra Marte. Então, quando a gente fala de arte marcial, a gente está falando no sentido de arte da guerra. Então ela vai carregar um conjunto de conceitos filosóficos, éticos, estéticos, que influenciam na maneira como os jogadores morais, que influenciam na maneira como os praticantes pensam sobre a sociedade, se comportam, se vestem, tá? E tomam determinadas atitudes quando não estão praticando a sua prática corporal em si, tá? Então, todo esse conjunto de conceitos é o que faz com que uma prática corporal seja considerada uma arte marcial. Então, ela está aqui dentro considerada como luta, mas está aqui considerada como arte marcial também. Por quê? Porque ela mantém as duas características em determinado momento. Tá? Em determinados instantes, elas são uma luta, onde as duas pessoas estão mantendo contato. Mas em outro momento, quando elas estão treinando, etc., elas têm todo um conceito filosófico cheio de ações que remetem àquela prática. Então, é certo a gente afirmar que toda arte marcial tem um momento de luta, mas nem toda luta é considerada uma arte marcial, tá? Bom, então vocês vão aprender um pouquinho sobre algumas lutas indígenas, que são lutas que até são conhecidas, tá? Mas mudam alguns aspectos e a gente acaba não imaginando que seja uma vivência indígena, etc. Bom, tem o cabo de força. Muitas pessoas conhecem o cabo de força como um cabo de guerra. Tá? Muita gente já vivenciou o cabo de guerra em atividades, em brincadeiras, em competições, etc. Mas o cabo de força, é esse nome, o termo dela, é uma prática indígena em si. Ela faz parte dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Aí cada delegação indígena ela pode escrever 2 equipes, uma masculina e uma feminina. E ela vai ser composta por 10 atletas. Ganha cada equipe que conseguir trazer a fita que marca o meio do cabo para dentro do seu campo. É a mesma lógica de um jogo de cabo de guerra em si. Não tem uma marcação no centro, quem conseguir puxar para um lado vence. É a mesma ideia, só que eles mantêm alguns aspectos da cultura. Por exemplo, o símbolo do cabo de força é um símbolo indígena que está sendo representado nessa imagem. Tá? Eles têm toda uma preparação inicial, tem todos os movimentos característicos, tá bom? Que remetem àquela cultura. Outro jogo é conhecido como forquilha de pau. Tá? Ele faz parte da tradição chavante e é descrito da seguinte maneira. Ambos os sexos podem participar, meninos e meninas, tá? Só que eles vão dividir em 2 grupos adversários. Um representante de cada grupo participa de cada rodada. Eles entram no círculo e encaixam suas forquilhas, que são esses materiaizinhos aqui, ó, que tá aparecendo na imagem aqui, um X. E aí eles vão ficar um de frente para o outro e vão tentar empurrar o outro para sair daquele espaço marcado. Então quem tiver mais força leva o adversário para fora, tá? E acaba vencendo aquela rodada. Então vai se acumulando até o grupo que vença ou empurre mais adversários para fora. Vocês já chegaram a visualizar ou a jogar alguma atividade em que a gente tinha dentro de um espaço que tinha que fazer movimentos de puxar e empurrar o adversário para sair dela? Essas atividades elas lembram outras lutas. Tem muitas características em comum entre as lutas, tá? Mas o que faz com que ela seja característica daquela cultura são alguns traços marcantes. Por exemplo, a questão de colocar a forquilha, a questão da organização de acordo com aquele espaço, tem um movimento, uma chegada de apresentação dos participantes. Tudo isso é o que faz com que ela seja característico daquela cultura. Bom, então como atividade teórica para vocês, tem a questão aí para vocês responderem lá na página 17, tá? A questão número 4, que fala um pouquinho justamente sobre isso. Como toda prática corporal, as lutas foram criadas para cumprir algum objetivo, que carrega algum significado para aquela cultura. Então, vocês vão revisar a página 21 do livro, que fala justamente sobre isso, e escrever um pouquinho sobre o que vocês entenderam da origem da capoeira, por exemplo, e das lutas indígenas. Bom, turma do 7º ano, agora vamos para uma parte mais prática do treino, tá? Para praticar um pouquinho de atividade física.
Então, vê só, o treino está dividido em 3 momentos. Tem aquecimento, treino em si e uma parte para resfriamento, tá bom? O aquecimento vocês vão fazer por 30 segundos cada exercício. Então são só 2 exercícios, tá? Então vamos lá. O primeiro exercício é esse aqui, ó. Vocês vão tocar na ponta dos pés e depois subir e estender os braços, inclinando o corpo mais longe que der, tá? Então eu tô aqui, ó. Toquei na ponta dos pés, inclinei o máximo que deu para trás, tá? Ok? E fui. Bom, o segundo exercício é um exercício em que vocês vão dar um passo à frente, tá? E depois subir um pouquinho o braço para alongar o corpo todo. Então vocês dão um passo à frente, ó. Se eu der o passo com minha perna direita, então eu vou fazer o movimento com o braço direito e o braço esquerdo fica no chão. Então, braço esquerdo no chão e eu subi o braço direito. Depois eu volto. Então, se eu avanço com a esquerda, meu braço direito fica no chão e o braço esquerdo vai acima e volta. Tá bom? Então, só faz esse movimento por 30 segundos, tá? O treino em si, vocês vão fazer 3 rodadas. Cada exercício, vocês tentam concluir ele ou realizar ele por 20 segundos. Tá bom? Depois vocês descansam 1 minuto quando terminar cada round. Se ficar muito cansativo, vocês podem descansar 30 segundos entre cada exercício, tá? Então vamos lá. O primeiro movimento é esse aqui, ó. Uma flexão de braço, conhecido como marinheiro. Só que vocês vão fazer com o joelho apoiado no chão. Então apoia o joelho aqui no chão, ó. Bota o braço à frente. Não é para ficar com o quadril muito em cima, ó. Ele tem que descer um pouquinho, tá? E aí vocês flexionam o braço e voltam, tá? Para fazer o movimento mesmo. Então tem que flexionar o braço e depois voltar. Então o segundo movimento é um movimento de avanço. Esse aqui, ó. Eu parto da posição de pé. Então vou dar um passo à frente, vou descer a perna e voltar. Depois eu troco a perna. Passo à frente, desci e voltei. Então eu vou ficar sempre trocando a perna até concluir o tempo, tá? O terceiro movimento é um movimento conhecido como mountain climb, escalador. Esse movimento aqui, ó. Estou na posição de prancha, ó, alta. Então eu vou simular como se eu estivesse correndo, ó. Tá? O quarto exercício é um exercício de abdominal. Normal, abdominal que vocês conhecem. A gente vai deitar no chão e subir batendo o cotovelo no pé. Tá? Então vou demonstrar aqui. Deitei no chão aqui, ó. Joelhos flexionados, né? Cruzo os braços aqui na frente do corpo. Vou subir e tentar tocar o joelho na perna. Tá bom? E o último movimento é o movimento de saltar, como se vocês estivessem saltando corda. Então estou aqui em pé, ó, simula o movimento. Beleza? Bom, então é isso. Agora vocês chegaram na parte do resfriamento, tá bom? Só lembrando, eu dei as sugestões dos tempos de descanso entre um exercício e o outro e entre uma rodada e a outra, tá? Mas se não for suficiente, dê um tempinho de descanso maior, tá bom? Porque é necessário que vocês tenham o repouso, que recuperem as forças para depois voltar, tá bom? Então não tem problema dar um tempinho de descanso um pouquinho maior, tá? Contanto que depois realize e tente cumprir. E se não conseguir cumprir as 3 rodadas, também não tem problema. Faz as 2 rodadas e finaliza. Porque as capacidades físicas, como vocês fizeram a análise anteriormente, vocês perceberam que tem limite e diferença entre capacidades físicas de resistência, força, etc. Cada um tem uma característica diferente, tá bom? Então, cada um realiza dentro das suas capacidades, tá bom? Então vamos lá. No resfriamento em si, você 30 segundos para cada exercício. São 2 exercícios, tá bom? O primeiro exercício é esse aqui, ó. Vocês vão para a posição de prancha e vocês vão subir o quadril, ó, só deixando o braço a cabeça entre os braços e volta para a posição de prancha. Subir o quadril e volta para a posição de prancha, tá? O segundo movimento é esse aqui. Vocês vão sentar na perna e estimular
a respiração, tá? Então sentou aqui, ó, nos calcanhares. Então vocês vão puxar o ar, expandindo a caixa torácica, tá? Não só subir na parte de cima, mas expande ela e depois retorna. Então, coloque até no braço aqui do lado, ó, só puxa. O máximo que der. E esvazia o máximo que der. Tá? Só lembrando, vocês têm que expandir a parte de baixo e empurrar mesmo a região do abdômen, tá? Para estimular uma respiração maior, tá bom? Então só realiza a respiração com um tempinho de 30 segundos e finaliza o treino, tá bom? Bom, turma, então foi isso. Hoje vocês entenderam um pouquinho como é que ocorre o processo de formação das lutas, tá? Que elas dependem de todo um contexto, que elas vão surgindo de acordo com algumas tradições de culturas específicas, tá? Vocês aprenderam a diferenciar um pouquinho as lutas das artes marciais. Geralmente as pessoas confundem bastante esses dois termos que, como vocês podem ver, são um pouco diferentes, tá? São ideias afastadas sobre o que se entende a respeito dessas práticas esportivas. Tá? E não esqueçam de realizar essa parte prática. Nas aulas passadas vocês estavam fazendo um levantamento sobre como estão as capacidades de vocês, tá? Então esse último treinozinho prático já proporciona melhora nessas capacidades. Se vocês fizeram os testes para identificar em qual nível vocês se encontravam, vocês já podem realizar essas atividades práticas para causar melhorias nesses níveis, tá bom? Então foi isso, turma. Bom treino para vocês, boa aula, tchau, tchau e até a próxima.